Por que tem tanta gente falando mal do último grande lançamento da Dior, que é o Dior Homme Parfum 2025? Fica até o final desse vídeo que eu te conto. Muitos são os fatores para a gente discutir aqui, mas eu quero trazer de forma resumida, porém detalhada, razões que fazem esse perfume acabar caindo ali na caixinha dos perfumes mais chicoteados. Bom, eu entendo todas as razões, mas a gente precisa falar sobre isso. Então, para a gente começar essa longa discussão, fique até o final, não perde um segundo desse vídeo, deixa o like que é muito importante. Para quê? Para o YouTube sempre recomendar novos vídeos para você. Também, claro, se inscrever, pois assim você me ajuda a chegar em 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Tá aí o céu é o limite. Então, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Polêmica? Brincadeiras à parte, não é tão polêmica assim, mas vamos entender razões pelas quais o novo Dior Homme Parfum 2025 tem sido chicoteado à revelia pelas pessoas, não só aqui no Brasil, como nas gringas também. A primeira coisa para a gente discutir aqui é o contexto da obra. Entender inicialmente a linha Dior Homme. Essa linha iniciou lá em 2005 com o primeiro Dior Homme, que inclusive foi feito por outro perfumista que não era in-house da Dior. Então, ele já foi feito ali por fora, mas ainda assim era um projeto simplesmente sensacional. Até que depois veio o Dior Homme Intense, creio que seja o primeiro flanker em 2007, já feito pelas mãos de François Demachy. E aí, futuramente, para não ficar aquela coisa meio cada filho com o seu pai, né, e padronizar a linha, começaram as reformulações. Só que antes, vamos entender também a ideia por trás do conceito Dior Homme. Essa linha começou sendo originalmente entregue como perfumes que têm ali ciclos. E esses ciclos duram de 5 em 5 anos. Foi o primeiro perfume masculino da Dior que passou a adotar essa forma de produção. Os femininos já tinham alguns. Miss Dior é um deles. 5 anos parece muito, mas não é. Até o perfume pegar o mercado, né? Até as pessoas descobrirem, as pessoas pegarem gosto por ele, de repente veio uma reformulação e a gente fica tipo assim, né? Já era. Então tivemos o primeiro Dior Homme 2005. Esse daqui, né? Tem uma apresentação diferente, a gravatinha, era de outra cor. Era um outro perfume. Dior Homme Intense 2007, inclusive, eu já tive esse perfume, eu achava ele, assim, super bombástico. Tanto que até hoje, de toda a linha Dior Homme, é o mais vendido. Só não é o 2007, né? Mas vende bem. Tivemos o Dior Homme Sport, que inclusive foi o melhor dos melhores flankers até hoje, né? Ah, todo mundo que já sentiu tem saudade, eu também me incluo nessa. Muito se fala que não houve outro flanker esporte como ele, realmente ele era diferenciado, era fora da curva, mas a gente não fica órfão 100% dele não, porque tivemos outros depois que entregam um bom resultado também. Não é idêntico, não é a mesma coisa, mas são muito bons sim. Então eu vou falar dos principais, esses três são os que mais vendem. E correndo por fora, o tema desse vídeo, que é o Dior Homme Parfum. Mas até chegar lá, vamos entender o contexto da coisa. Então tivemos aí as primeiras reformulações, já tendo François Demachy como o perfumista in-house, exclusivo da marca. Ele estava ali somente para fazer perfume da Dior e nada mais. Então as ideias tiveram-se um norte, um centro, e tudo passou a fazer muito sentido, o que é legal. E nessa ideia de 5 em 5 anos, em 2011, tivemos a primeira reformulação. A ideia já era válida em 2010, mas ele foi lançado oficialmente em 2011. Quebrando um pouco aí essa coisa de 5 anos, né? Foi para o sexto, mas a ideia realmente durou 5 anos. E sim, senhores, tivemos um outro perfume. E essa ideia, ela perdurou até a última grande reformulação, porque em 2015 para 2016 tivemos um outro Dior Homme tradicional, que apesar de manter as ideias originais de 2011, ele acabou sendo nerfado. Tanto que, alguns anos para trás, não sei se você vai se lembrar, o Dior Homme, antes dessa nova fórmula, já com Robert Pattinson como garoto propaganda, estava sendo vendido nos grandes sites de varejo do Brasil a um preço bem convidativo, porque a linha Dior, né, gente, sabemos, Dior não é barato. E, de repente, ele estava num preço muito acessível. Por que será? Porque não vendeu bem. Quem comprou desconfiava, inclusive, de ter sido uma réplica falsa. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Acontece que o perfume sofreu reformulações. E, apesar do cheiro ser 99% o mesmo, o desempenho não era. Consequentemente, abriu espaço para o maior consumo dos perfumes da linha Intense, que esse sim conseguiu preservar, mesmo reformulado, um grande desempenho.
E aí, chegando ali por 2017, 18, tivemos mais uma grande mudança, uma ruptura na Dior, onde sai François Demachy e entra Francis Kurkdjian, que também é um perfumista muito renomado, começou muito jovem na indústria e sempre foi um revolucionário. Só que aí, se a gente pegar tudo isso do contexto e prestar bem atenção, houve também conflito de ideias. O Kurkdjian, ele trabalhava de uma forma diferente do Demachy. E é claro que, consequentemente, isso geraria um certo ruído. Mas, como um bom perfumista que ele é, claro que ele vai seguir ali uma cartilha que vem de cima para que ele possa desenvolver fragrâncias bem legais. Mas tivemos aí mais reformulações. Então, o Dior Homme, o tradicional, ele foi relançado em 2020 como uma nova fragrância, já tendo Robert Pattinson como garoto propaganda, no lugar do Jude Law, que inclusive estampa, né, a nossa memória saudosista da linha Homme da Dior, seja o tradicional, seja o Sport, seja o Intense. Porém, os perfumes não ficaram ruins, longe disso, ficaram muito bons, mas são perfumes bem diferentes. E a Dior, ciente disso, relançou a versão anterior com o nome de Dior Homme Original, para que as pessoas não ficassem órfãs daquela versão clássica, com íris, o talquinho, o estojo de maquiagem, que já era ali o rosto dessa marca, o rosto dessa nova tendência. Inclusive, eu tinha uma certa reticência com essas fragrâncias, não obstante, eu comprei para mim o Dior Homme 2020, que é esse daqui, gosto bastante, uso ele bem de vez em quando, porque eu acabei gostando do flanker direto dele, que esse sim eu usei bem mais, e continuo usando até hoje, inclusive é um dos meus favoritos para o verão, para dia a dia, até para sair, que é o Dior Homme Sport 2022. Diz que já deu para usar um pouquinho, né? Porém, ele é um flanker direto desse daqui. Então é um perfume que não tem íris, inclusive eles são bem parecidos. A gente pega, se a gente percebe que, claro, ele é mais aromático, ele é um pouco mais aberto, isso aqui ele tende um pouco mais para o amadeirado, mas não é aquele perfume com cheiro de íris, não tem íris em nenhum dos dois. E isso acabou me agradando. Eu gostei, claro. Muitas pessoas gostaram também, apesar de ser um contexto novo, uma ideia nova, que já fugiu completamente do que era ali aqueles projetos dos anos 2000, mas um projeto moderno que, mesmo sendo uma reformulação, acabou vindo bem a calhar. Gostei. E aí, pegando o embalo nessas novas criações, veio o novo Dior Homme Intense. Só que diferente dos outros, para não perder mercado, o que a Dior fez? E o perfumista, claramente, preservou o DNA de íris dos perfumes anteriores. Tanto que o cheirinho de estojo de maquiagem ainda é bem perceptível aqui, embora ele seja um perfume que não seja 100% igual às fórmulas anteriores de Dior Homme Intense. Claro que se você não encontrar mais os anteriores, esse daqui pode ser que você sinta um pouco de diferença, e ela sim existe. Ele tem um aspecto um pouco mais floral e mais aberto, discretamente, sutilmente, do que os anteriores, que eram bem mais talco, mais fechado, mais intensos nesse quesito. E apesar de ter um desempenho muito bom, ele não é o mesmo perfume de 2007, nem de 2011, 2014, 15, 16, 17. Não é. Mas é algo mais próximo que a gente tem dessa nova era da Dior, com essa nova proposta que traz ali o conceito original da íris na perfumaria masculina. E ficou muito bom também. Até que lá em 2014, voltando de novo um pouquinho aqui, a Dior resolveu lançar um perfume que fosse o suprassumo de todas as criações, que fosse o mais concentrado, que fosse realmente a prateleira de cima da linha, que já é uma linha de luxo, né? Que é o Dior Homme Parfum 2014. O primeiro lote, a primeira versão, os primeiros batches, esses sim eram os mais queridos e me atrevo a dizer que foram até hoje os melhores perfumes que a Dior já lançou até hoje. Tudo muito bem construído, muito bem acabado, a concentração mais alta da perfumaria que tinha na época, e realmente não tem defeitos. É um perfume que, cara, ele é simplesmente 10/10, ou nem isso, ele é um perfume 11/10. Ele é fora da curva. E ficou ali com o mercado meio restrito, porque o preço dele, por ser uma categoria acima, ele também teve um preço acima. E, claro, não teve tanta saída assim. Comercialmente falando, ele não foi bem. Então, apareceu aí a primeira reformulação, né? Aí por volta de 2018. Ao invés de 5 anos, 4. Porque teve aí essa ruptura da Dior e essa reestruturação, troca perfumista, novas ideias. Então,
O Dior Homme Parfum teve a sua primeira reformulação. Ele teve praticamente as mesmas notas, só que não era já a mesma performance. Então você sentia um perfume que era muito parecido com aquele primeiro de 2014, só que não entregava tanto quanto ele entregava. E mesmo assim também não teve lá a grande saída. Alguns amigos meus, inclusive, compraram esse lote 2018 em diante para sentir o perfume, gostaram muito, só que não era o mesmo desempenho. Mas o perfume é lindo, maravilhoso. Até que chegou aí alguns aninhos, tivemos esse ponto de partida 2020 e 5 anos depois a Dior lançou o seu Dior Homme Parfum 2025. Só que dessa vez o projeto ficou meio confuso, na minha opinião. Mas ser confuso não significa ser ruim. Vamos separar uma coisa da outra. Por quê? Temos dois Dior Homme hoje. O original, e o novo, 2020. Então aí, quando você vai comprar o Dior Homme, você fica naquela dúvida, qual eu vou comprar? Então você precisa especificar o original ou o novo, que não tem íris. Tá, ficou uma coisa meio perdida em termos mercadológicos. Então, o posicionamento da linha Parfum, inicialmente, para mim, ficou meio perdido. Por quê? Ele não tinha um rumo, ele não tinha ali uma origem. É o Dior Homme, qual o Dior Homme? Deu para entender? Então, assim, foi lançado agora, 2025, é um perfume muito bom, só que, ao mesmo tempo que ele tentou segurar o DNA madeirado do 2020, ele trouxe também a íris do original e tentou ali, de uma certa forma, fazer a junção das duas coisas e entregar para o mercado. O resultado final ficou muito bom, é bem verdade, o perfume é uma delícia, é um perfume muito bem construído, é um belo acerto, sim. Perfume que hoje, frente ao que era no passado, ele é bem mais comercial, ou seja, ele tem mais inserção de mercado, ele tende a ser mais vendido do que os outros foram. E se essa era a ideia original por trás desse projeto, eles acertaram. Agora, nós somos consumidos pelo monstrinho do saudosismo. Já falei isso por algumas vezes aqui no canal, né? O saudosismo é uma draga, porque a gente se apega a uma ideia lá atrás e a gente quer que essa ideia seja replicada ou pelo menos homenageada, lembrada de forma justa, digna, que não descaracterize a obra original. E esse, para mim, é o principal motivo pelos quais as pessoas têm sentado o bambu no novo Dior Homme Parfum 2025, por causa dele. Sim, eu tenho o Dior Homme Parfum 2014 e ele é sublime. Já recebi, inclusive, uma oferta de R$ 3.000 para vender esse perfume e eu não aceitei. Porque se eu perco ele, nunca mais eu encontro outro. É uma joia olfativa perdida no mercado. E quem tem não abre mão e sabe perfeitamente do que eu estou falando. Todas as nuances iniciais foram muito bem entregues. Ele tem a íris muito bem equilibrada, os tons amadeirados, o atalcado, o doce, o especiado, o calor oriental, notas de couro também. Tudo aqui é feito de uma maneira magistral. É um perfume que não tem pontas soltas, ele é redondinho, cara, é perfeito. E você pode ver, inclusive, eu usei ele quase nada. Por quê? Tem pouca usabilidade. É só em ocasiões especiais mesmo. Usei ele em casamentos, no meu aniversário, mas meu aniversário, infelizmente, já faz calor, eu acabei passando um pouquinho mal por causa disso e não usei ele mais. Agora, quando eu viajo para o sul do país, ou de repente resolvo fazer um frio, eu vou sair à noite, é um evento que pede uma roupa mais comportada, aí é ele, mas não precisa nem passar muito, né? 75 ml disso daqui vai durar até a minha terceira geração e não vai acabar. E aí que veio a Dior e lançou essa nova versão 2025, que é um perfume que tende a ser mais comercial, tende a ser mais fácil, né? Fácil, porque esse aqui ele é bem restrito, vamos combinar também. E aí com essa facilidade, consequentemente, mais vendas, mais lucro. Tá certo, tem que vender mesmo. Só que a parte ruim é o saudosismo. Ele, querendo ou não, a gente precisa reconhecer que o novo Dior Homme Parfum 2025 é um perfume muito bom, mas ele é inferior ao Dior Homme Parfum 2014. Isso não dá para a gente fazer vista grossa. Fatos são fatos. Tecnicamente, o DHP 2014 é muito mais perfume e não tem para onde a gente correr. Claro que muitas pessoas nem sequer conheceram o DHP 2014.
e acaba facilitando para elas conhecerem o novo e terem esse novo acesso a uma fragrância que fica ali lembrando outras que o mercado já tem, como por exemplo o Harmony Code Parfum, ou até mesmo Le Male Le Parfum, que talvez seja o menor dos Le Males, né? Porque ele traz também essa proposta, não fica aquela coisa super doce, não, é um perfume bem legal, inclusive. Talvez seja um dos mais interessantes da Jean Paul Gaultier, na minha opinião. Então ficou ali uma fragrância que veio meio que para competir com elas, porque eles são próximos. A gente consegue perceber proximidade. Por quê? São perfumes comerciais. E o Dior Homme Parfum também é um perfume comercial, que apesar do preço, que é para poucos bolsos, ele é um perfume de luxo, ele é muito bem feito, ele é muito agradável e certamente vai vender bem mais do que o antigo. Mas vai ser detestado pelas pessoas que conhecem o antigo, que já ou pelo menos conheceram ou possuem. Não tem como a gente fugir disso. Ele traz íris com corpo ambarado, uma base doce, como um bom perfume oriental, que toda a linha é, todos os Dior Homme, eles tendem a ser oriental, porque eles trazem notas diferentes e de cunho misterioso, mais aquecido. Todos eles são mais quentes, exceto a linha Sport, né? Então, para concluir esse vídeo, a minha recomendação é a seguinte: se você já conheceu o antigo Dior Homme Parfum 2014, é que você experimente o novo de coração aberto, de mente aberta, porque assim a sua experiência pode ser bem satisfatória, porque é um baita do perfume e tende a ser inclusive um dos melhores lançamentos do ano. Embora seja muito complicado ele apagar o legado desse perfume aqui, que vai ser difícil, tá? Para não dizer impossível, eu prefiro dizer que seja bem difícil. E agora, se você não conhece o Dior Homme Parfum 2025, só vai de peito aberto, vai ser feliz. O perfume é muito bom, sim, é bem elogiado e pode ser usado, inclusive, com bem mais versatilidade do que esse que eu mostrei aqui agora, que ele é bem pesado e não funciona no Brasil praticamente. Tem talvez uma semana em dias de um ano inteiro em boa parte do país que talvez, quem sabe, você consiga usar. A não ser que você mora na Serra Gaúcha, né? Aí facilita o uso. Mas, como nem todo mundo mora na Serra Gaúcha, então o seu uso é bem mais restrito e fica difícil recomendar. Já o atual, ele funciona muito bem, sim. E se você quiser comprar o Dior Homme Parfum por preços e condições especiais, vou deixar na descrição do vídeo um link com cupomzinho de uma loja parceira que certamente você pode ali encontrar no melhor preço e nas melhores condições de pagamento. Depois que comprar, só vem aqui e me conta a experiência. E no mais é isso, me despeço por aqui e agradeço desde já a sua participação. Um forte abraço, fique com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.